faz todo sentido voltarmos ao assunto, né? Aliás, porque estamos no mês da comunicação social, ou melhor, do jornalismo, ou melhor, da liberdade de imprensa, não é? E, portanto, foi tanta informação em termos de manifestação específica sobre a problemática da liberdade de imprensa, que, de facto, deixar passar essa oportunidade, depois, se calhar, já não há aquela mobilização até para as pessoas nos ouvirem ou ouvirem matérias relacionadas com a liberdade de imprensa. E em relação ao comunicado do sindicato, de facto, na última abordagem que fizemos, limitámos-nos praticamente, porque havia outras questões a abordar, limitámos-nos praticamente ao primeiro ponto do comunicado do sindicato, da declaração do Sindicato de Jornalistas por ocasião do 3 de maio, que tinha a ver apenas com a ineficácia da ERC, da Entidade Reguladora da Comunicação Social, da sua ausência e de tudo quanto diz respeito a esta entidade que, de facto, é a grande ausente do espaço mediático, apesar da sua, digamos, da sua existência e do seu mandato. E em relação às outras questões, penso que a mais interessante, há duas que eu gostava hoje de destacar, não é? Mas a questão do modelo da comunicação social. Portanto, o comunicado do Sindicato de Jornalistas faz referência a uma questão que eu acho que para mim é fundamental. Nós temos a comunicação social pública dominante em termos de cobertura, em termos de profundidade mesmo no espaço nacional, no território, e temos o modelo de gestão que é um modelo absolutamente governamentalizado, não é? Portanto, é o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, que nomeia diretamente os diretores, não é? Ora, nós temos que alterar este modelo. Este modelo tem que estar de acordo com o Estatuto de Comunicação Social Pública. Se ela é pública, se ela tem a ver com todos nós, se ela tem a ver com toda a sociedade, se a própria sociedade, através da sua condição de contribuinte fiscal, que digamos que garante esta existência, então faz todo sentido que o modelo de gestão dessa comunicação social pública esteja, digamos, de acordo com a diversidade da sociedade. Ora, nós não temos isso, nós temos uma comunicação social orientada diretamente através, seja dos conselhos de administração, seja dos outros responsáveis, pelo titular do Poder Executivo. Isso não está certo, não é? Todos os modelos de comunicação social pública que eu conheço, pelo menos, há sempre conselhos de administração ligados à parte editorial, aos conselhos de opinião, ao cuidado de, nesses conselhos de administração ou nesses boards ou nessas estruturas, de ter de facto garantida a presença da sociedade em termos de controlo da gestão desses órgãos. Portanto, se tu tens uma relação direta enquanto titular do Poder Executivo, o titular do Poder Executivo, é bom que se diga, é o responsável principal do partido que ganhou as eleições. Portanto, ele, de facto, a nossa Constituição permite que ele seja 2 em 1, né? Seja o presidente de todos os angolanos, mas também é o presidente do seu partido e o líder do governo, né? Portanto, ele, enquanto líder do governo, está ali para governar de acordo com o programa eleitoral do seu governo, para voltar a candidatar-se. No caso, não é o caso, porque o presidente já não tem mais nenhum mandato, são 2 mandatos, mas para garantir que o seu partido, nas próximas eleições, digamos, tenha os melhores resultados. Ora, a comunicação social pública, sendo este espaço independente, que está definido na própria Constituição, e não tenho qualquer dúvida em relação a essa questão, faz sentido este reparo do Sindicato de Jornalistas angolanos, né? Não é a primeira vez, não é? Mas é se calhar um dos temas, quanto a mim, de maior interesse, porque eu continuo a pensar, como já disse aqui, que nós tendo uma comunicação social pública melhor gerida do ponto de vista do interesse público e nacional, melhor orientada do ponto de vista da diversidade política e social do país, nós vamos ter de facto uma outra paisagem da própria liberdade de imprensa, que é aquela que não temos. E o desequilíbrio da nossa liberdade de imprensa reside exatamente na forma inclinada como a comunicação social pública, digamos, é gerida. Sem falar, naturalmente, da comunicação social privada, que aí a diversidade é maior e vamos encontrar, cada caso é um caso, não é? Temos não sei quantas rádios no espectro de Luanda, a nível nacional, televisões não temos tanta, mas
Concentrando-nos apenas na mídia pública, de acordo com este, digamos, este reparo feito pelo Sindicato dos Jornalistas, de facto é um dos temas que eu penso que é do maior interesse debatermos, é a gestão, o modelo de gestão da comunicação social pública, tendo como referência naturalmente outras experiências. Eu vou sempre para a experiência da BBC, mas há a portuguesa, eu não sei como é que é a sul-africana, não sei como é a moçambicana, mas todos esses modelos nós os podíamos apanhar, ou pelo menos tentar perceber como é que eles funcionam, no sentido de facto termos essa garantia de independência da comunicação social pública. Independência de quem? Do poder político, do poder económico, do poder religioso e dos diferentes lobbies que funcionam na nossa sociedade. E isso, Reginaldo Silva, tem provocado, digamos aqui, a migração, se calhar não é bem esse termo migração, mas a opção de pessoas que compreendem que este modelo de nomeação nos conselhos de administração não dá independência, digamos assim, aos órgãos e vão à procura nas redes sociais daquilo que vão à procura mais do equilíbrio nas redes sociais, por exemplo. Não, como eu estava um bocado a dizer, não é? Mas as redes sociais hoje já não devem atemorizar ninguém, não é? Porque as redes sociais, de facto, são a nova mídia, não é? Se quisermos, né? Aliás, eles são a mídia social, a social media, como os ingleses gostam de dizer, né? É mídia social, é uma mídia de convergência, onde todos, exatamente pela abertura, pela forma horizontal como elas foram projetadas e elas funcionam, permite que de facto todos possam estar lá e manifestar e publicar e por aí adiante. E quanto mais é o acesso que os cidadãos têm a essa mídia, maior é o seu impacto, maior é a sua influência. Eu não vejo muito por aí, mas vejo que efetivamente, e partilhando um pouco das preocupações manifestadas há bocado pelo Kundi, que efetivamente as redes sociais já são espaço de eleição. As pessoas acreditam mais num comentário teu, se calhar, numa rede social, do que ouvindo-te aqui na emissora católica. E às vezes não perceberam que tu que disseste aqui é a mesma coisa que escreveste na rede social. Estás a ver? Portanto, é já o meio. A pessoa já está condicionada. E diz, vamos ver o que é que diz a rede social, vamos ver os comentários. Portanto, por aí eu vejo que as pessoas de facto são mais inclinadas hoje para passarem meia hora, uma hora do seu tempo útil à noite em casa a ver os comentários todos, os posts do Facebook, depende, hoje há tantas redes sociais. O meu espaço de eleição e o único que eu faço a gestão é o Facebook, né? Participo de facto num conjunto de grupos do WhatsApp, né? Mas basicamente é o Facebook. Mas bem, vamos passar, porque já estamos a correr contra o tempo, senão hoje não vamos. Passar ao outro aspecto, outro ponto da declaração do sindicato tem a ver com os conselhos de redação. Lamentavelmente, o sindicato dos jornalistas faz aqui um reparo que eu acho que, quer dizer, no mínimo é perturbador. Quer dizer, como tem encontrado entraves? Entraves por parte das direções dos órgãos públicos, né? Dos órgãos públicos. Quer dizer, começa a haver, não sei porquê, os conselhos de redação estão perfeitamente definidos, estão na lei, quer dizer, pelo contrário, devia haver uma dinâmica de toda a gente no sentido exatamente dos jornalistas. É também uma forma de gerirmos melhor a comunicação social pública e a outra comunicação social, de ter conselhos de redação. Os conselhos de redação são eleitos pelos jornalistas em redação, são eleitos de forma democrática, naturalmente, né? E eles não mandam nos órgãos, mas podem contribuir para que a gestão editorial dos órgãos, que é aquela que de facto que nos interessa e nos preocupa, seja mais equilibrada, seja menos inclinada no sentido da governamentalização ou noutros sentidos. Há órgãos, se calhar, mais inclinados para abordar determinado tipo de problemática que não é aquela mais importante, em detrimento daquela que realmente importa ao país, não é? Isso pode ser consequência do primeiro ponto que o Reginaldo abordou, do primeiro ponto deste documento do sindicato, o facto de os conselhos de redação não vingarem, digamos assim, nos órgãos públicos. Será porque há ainda a nomeação dos responsáveis dos órgãos por parte do Presidente da República. Claramente, claro. Ao invés de um outro modelo, por exemplo, muita gente defende o modelo, uma espécie de eleição
ou uma espécie de concurso público para a gestão dos órgãos públicos? Eu nem sequer ia discutir hoje, porque isto é uma matéria de facto muito complexa e que exige de facto algum tempo de antena para, pelo menos no espaço rádio, nós conseguimos falar disso e dar uma ideia de facto dos diferentes modelos. O importante neste modelo público de gestão do meio público é que ele não dependa politicamente do governo. A partir do momento em que há uma hierarquia, em que o titular do Poder Executivo, que é o líder do partido que ganhou a eleição, nomeia-te como diretor da Rádio Nacional ou da TPA ou da ANGOP ou de outro órgão, tu tens uma dependência hierárquica dele, não é? E isto estabelece um vínculo político e ele não vai nomear ninguém politicamente que não lhe seja, digamos, simpático, no mínimo, não é? Ele até pode nomear uma pessoa independente, não é? Mas o problema é o board, é criar ali um espaço de gestão coletiva no órgão, no sentido de que lá dentro haja diferentes sensibilidades que elas depois possam, de forma equilibrada e consensual, estabelecer a melhor linha de atuação. Por exemplo, eu conheço um modelo em que existe um conselho de opinião. Existe a administração propriamente dita, aquela administração, a parte financeira, a parte técnica, a parte do investimento. Mas existe depois um conselho de opinião que é integrado por um conjunto de pessoas, 2 ou 3 ou 4, não sei muito bem qual é o nome, em que eles discutem regularmente a orientação editorial do órgão digamos, e aprovam recomendações, né? Quem é que implementa essas recomendações ou com quem se discute? Com o diretor de informação, né? Portanto, este é o modelo, mas há outros modelos, né? De modos que, de facto, a existência deste modelo direto, onde o titular do Poder Executivo manda diretamente, através da nomeação do seu responsável no órgão de comunicação social pública, acaba depois por ter impacto, por exemplo, nos conselhos de redação. Se houvesse um outro modelo, seria este modelo de gestão global do órgão que iria dizer, meus amigos, está na hora de elegermos o conselho de redação. Como é que este órgão não tem conselho de redação se o conselho de redação é legal, é uma obrigação imposta pela própria lei? Portanto, não faz sentido. Portanto, tudo isto, de facto, tens razão, tudo isto se articula e faz um pouco esta questão dos nexos de casualidade, não é? Posto isto, essas dificuldades, e porque já se fala dos conselhos de redação há algum tempo, um trabalho do sindicato e de outras instituições, qual seria a solução, Reginaldo, para que os órgãos que estão a colocar obstáculos ao surgimento destas instituições, enfim, temos uma solução à vista? Não, o que o sindicato deve fazer? Não, a solução para já é essa, a solução da pressão, do lobby do melhor sentido, do debate junto de quem dá direito, para que efetivamente os órgãos públicos, por serem os mais importantes, por serem aqueles que de facto têm esta responsabilidade assegurada até pela própria, digamos, a responsabilidade de entrega, será melhor o termo, esta responsabilidade de garantir de facto a liberdade de expressão e de informação, deveriam ser eles a dar este exemplo, o exemplo dos conselhos de redação, o exemplo do modelo do conselho de administração diferente, quer dizer, tudo isso passa por aí, mas para já, de facto, vamos voltar àquele problema antigo que é o da vontade política, não é? Não havendo vontade política, estando na lei que diz que é o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, que nomeia os órgãos, os diretores, ou os conselhos de administração, ou whatever. Portanto, vamos continuar nisso. Quer dizer, a solução é continuar a fazer, de facto, lobby, é manter, de facto, ao nível do Parlamento este debate, que volta e meia nós temos alguns debates, algumas críticas a propósito da lei, mas também das declarações políticas regulares que os líderes parlamentares fazem, no sentido de irmos andando por aí, mas, como sabes, o MPLA, o partido governante, tendo a maioria absoluta, não é? Dificilmente uma lei sem a sua aprovação ou sem o seu, digamos, o seu agreement de alteração, por exemplo, da lei de imprensa. Ainda no outro dia estamos a falar das alteração da lei de imprensa, está sempre a ser alterada. Olha, alterem os conselhos de administração, que para mim é um dos principais aspectos e dos principais, das grandes condicionantes da própria independência destes meios. Ok, Reginaldo, pronto.
Vamos Muito só fazer obrigado. uma referência rápida ao coisa da Unesco. Rapidinho mesmo. Rapidinho mesmo, né? Portanto, o segundo tema que eu trazia hoje, mas é um tema também para ir mantendo durante este mês, tem a ver de facto com as diretrizes aprovadas pela Unesco, para a gestão das redes sociais. Estivemos aqui a falar das redes sociais, há bocado, Kundi. O Kundi falou delas e também é estranho que nós, sendo membro da Unesco, né, nós, quer dizer, o governo ou a parte ligada à representação do governo na Unesco não reflita muito essa necessidade de trazer esta informação que a Unesco produz, ou estes projetos que a Unesco realiza no sentido da informação, da liberdade de expressão, porque a Unesco, para além da cultura, a outra grande vertente, o grande pilar é a liberdade de expressão / informação. E este reparo vem a propósito de quê? Como já existem essas diretrizes de gestão, da melhor gestão, eles chamam-lhe de governança, né? Governança é um pouco abrasileirada, da melhor gestão das redes sociais, no sentido da liberdade de expressão, de informação, mas também da responsabilidade do combate ao discurso do ódio e à desinformação. Era bom que, de facto, o governo ou as pessoas que estão ligadas digamos, ao projeto que tem a ver com a regulamentação das redes sociais, fala-se muito, não sei se tu volta e meia ouves falar desta necessidade de regulação do espaço digital, digamos, era bom, como eu disse, que o governo não ignorasse essas diretrizes. Eu vou voltar a falar delas aqui, talvez até de forma pontual, no sentido de não fazermos regulações que ofendem o consenso internacional. E nós temos uma coisa aqui que também é importante destacar. A nossa legislação, em termos de Constituição, quer dizer, a Constituição obriga que toda a legislação ordinária feita em Angola, a propósito de questões ligadas aos direitos fundamentais, a liberdade de expressão é um deles, seja feita, ou seja, de acordo com a legislação internacional, começando naturalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos que existe. Portanto, aqui fica este alerta final em relação à possibilidade de termos um regulamento sobre redes sociais e por aí adiante, sem ter em conta estas diretrizes da Unesco, que já têm um consenso mais ou menos alargado em termos de comunidade internacional.